volta para o futuro, na verdade de volta para o presente, olhando esta bela mesa com a ficção científica destilando nas mais variadas profissões, ou seja, colegas apaixonados pela literatura ficcional e pela prática dela nas suas profissões também. Agora a nossa mesa fica um pouquinho mais pesada, não no sentido da gramatura, mas pesada no sentido educacional, porque nós temos 2 doutores agora visitando a mesa e estes 2 doutos na área educacional são apaixonados pela ficção. Lá na ponta da mesa, professor Carlos Machado. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Márcio. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Satisfação. E veja, eu comentei no sentido de brincadeira, é claro, quanto ao peso, mas você não só escolheu a ficção, como defendeu tese de mestrado sobre isso. Eu quero que a tua fala, por favor, possa trazer um pouquinho para nós desse sentido. Muito bem-vindo, muito boa tarde. Ao seu lado, o professor Bertoldo, também doutor, educador pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, vestibular na semana retrasada. Bertoldo aqui conosco. Bertoldo, boa tarde, amigo. Boa tarde. Satisfação em tê-lo aqui conosco também. Prazer é nosso. 2 extraordinários educadores nessa linha. E, é claro, nosso amigo André Carneiro, escritor, com essa experiência valiosíssima. Ele vai mostrar alguma coisa sobre seus textos. E eu quero começar com você, André, fazendo apenas 2 colocações. Nós combinamos isso, então fica assim esse sentido. O desenvolvimento da tecnologia auxilia ou atrapalha a literatura que você já construiu até agora? Ao auxílio ou atrapalha, André? É uma pergunta difícil. Você parou um pouquinho. É claro. A gente não pode pensar muito, né? De modo geral, auxilia. Aliás, a tecnologia é uma realidade sociológica que acompanha o ser humano desde o seu começo. Certo. Me parece que cientificamente pode-se classificar o ser humano como um animal tecnológico. Ele se desenvolve e se caracteriza pela tecnologia. Aliás, lembrando a sua citação aí do 2001, que no início é maravilhoso o filme, apresenta aqueles macacos se transformando em homens e um deles descobre uma alavanca. Uhum. E ele usa a alavanca e aquilo seria então a descoberta da tecnologia. Que poderia, a partir daquele momento, auxiliar e naquele não teria um instante, retorno. Ele descobriu a máquina, uma coisa que aumentava a força do seu impulso. Excelente. E ele joga aquele para o ar e o grande, enfim, Arthur Clarke e o Kubrick transformam aquele bastão numa nave espacial. É magnífica aquela cena. Não, sem né? dúvida. Excelente lembrança. Isso exprime aquilo que você perguntou, o que representa a tecnologia. Agora, a tecnologia tem um desenvolvimento em progressão geométrica. E as pessoas até confundem muito, porque tem a ilusão de que o ser humano se desenvolve, que há mutações no ser humano. Não há mutação no ser humano, pelo menos há 30 mil anos. Né? Desde os tempos da caverna, a verdade é que nós somos iguais, né? Horrorosamente iguais. Perfeito. Pois é. Uma outra linha, nesse mesmo raciocínio, a literatura de ficção, por que você enveredou por esta literatura de ficção especificamente, André? Olha, eu escrevi um conto uma vez e foi publicado no suplemento literário do Estadão, do Estado de São Paulo, em São Paulo. Eu sempre morei em São Paulo, estou há 5 anos em Curitiba. E, de repente, saiu uma notícia no jornal que iam publicar a primeira antologia brasileira de ficção científica. Certo. Eu li e tinha lá Raquel de Queiroz, Diná Silveira de Queiroz, Antônio Linton, André Carneiro. Fiquei surpreso. Bem acompanhado novamente, viu, Sim, André? sim, claro. Bem acompanhado Eu gosto de boa companhia. Eu não sabia que aquele conto era ficção científica, não tinha me dado conta. Né? Então, eu entrei na ficção científica simplesmente escrevendo literatura de boa qualidade. A temática, afinal de contas, não importa. Qualquer coisa de boa qualidade, não importa a temática. No meu caso, eu achei interessante aquilo, porque a ficção científica tenta prever, não só isso, porque às vezes ela vai para trás, né? Existe um livro de ficção científica do Érico Veríssimo que é para trás, né?
Ele inventa uma máquina do tempo e reconstitui, enfim, o começo da humanidade. Quando você cita Érico Veríssimo, eu sempre comentei Camões. Camões, em Os Lusíadas, é extremamente curioso no canto 10, quando se faz a menção da máquina do tempo. E muitos alunos que hoje leem esse canto 10, a poesia camoniana, discutem, mas não é possível ele ter escrito isso no Renascimento, no classicismo português, ter escrito isso no século XVI, e ele já está prevendo, teoricamente, vamos abrir e fechar aspas, a internet. A sua citação é extremamente erudita. Pouquíssimas pessoas, só os analistas literários da ficção científica citam Camões. E você está citando aqui. Quer dizer, então você é um desses especiais. Não, nós estamos aprendendo com vocês. Bertoldo, meu amigo, conte para nós, por favor, um pouco do seu trabalho e das suas atividades. Você que desenvolve o trabalho como doutor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu trabalho lá em pesquisa e desenvolvimento, dou aula também para os cursos de tecnologia. Minha área é de biomédica. Então, a gente faz pesquisa de eletromagnetismo, a gente desenvolve equipamentos biomédicos, são aqueles que auxiliam nos problemas médicos. Eu gostaria que você esclarecesse, amigo, porque para o nosso telespectador, e olhando a questão das profissões, a mim é muito curioso vocês trabalharem numa ramificação que é pouco conhecida, quando se olha, não é, como trabalhar a ciência exata em favor da biologia dentro de uma engenharia. Por favor, conte isso para nós. De fato, a maior parte dos profissionais que trabalham nessa área são da área exata. O nome já é engenharia biomédica. Engenharia biomédica. Então, a maioria é de engenheiros, seguidos por físicos, e daí tem odontólogos, médicos, então todas as áreas, enfermagem, né, todos esses profissionais podem trabalhar. Aqui no Brasil, principalmente na pós-graduação, que a gente entra em contato com isso. Então faça a graduação normal e depois da graduação, aí sim, o trabalho com vocês na pós-graduação, mestrado, doutorado. Exato. Em biomédica. Beleza. E é interessante, na Universidade Tecnológica, aqui em Curitiba, acho que na PUC tem também um grupo trabalhando. Para você que é nosso telespectador, Bertoldo, me ajude por gentileza, o site, permita-me divulgar o site do antigo Cefet. Então é www.utfpr.edu.br. Isso. Certo? Então, porque senão as pessoas não conseguem acessar esse site, procuram o Cefet. Cefet está bem mais difícil, você não consegue o acesso. Agora já é bom termos divulgar isso continuamente. Né?